Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, paz e alegria no Senhor. No Advento, a liturgia nos toma pela mão e nos faz caminhar como peregrinos para Belém de Judá e ali contemplar o nascimento do Filho de Deus Altíssimo, o Emanuel, o Yeshua, Jesus de Nazaré. Na Quaresma, a liturgia nos pega pela mão e nos leva para Jerusalém para participarmos da paixão e morte e ressurreição do Senhor. Então a Igreja, como mãe cuidadosa, amorosa, educadora, através da liturgia nos forma para bem vivermos as dimensões do mistério pascal, a começar do nosso batismo. A Quaresma nos chama para um momento de penitência, caridade e oração. O Santo Padre, o Papa Francisco, pede para tirarmos a palavra esmola desse tripé: penitência, caridade e oração. O Papa Francisco diz: não mais a palavra esmola. Por quê? Os avarentos, os apegados ao dinheiro, aqueles que idolatram o dinheiro, adoram essa palavra esmola na Quaresma, porque vão tirar dos seus guarda-roupa calças, vestidos e camisas que a melhor costureira não conserta mais. Vão tirar das suas sapateiras sandálias e tênis que o melhor sapateiro não conserta mais. Vão tirar as bananas com casca preta da sua fruteira para dar aos pobres. Vão dar o arroz vencido, o feijão vencido, a massa de milho vencido, o biscoito vencido, o leite vencido, o lençol para dormir que ninguém costura mais, o travesseiro em péssimas condições. Os avarentos adoram essa palavra esmola na Quaresma, porque o dinheiro é o centro das suas vidas. Fazem tudo por dinheiro, existem em função do dinheiro. Então, quando a Igreja dizia oração, esmola e jejum, adoravam. O Papa Francisco, como profeta do agora, profeta do hoje e profeta do amanhã, pede para tirar a palavra esmola. O Papa diz: o pobre não merece esmola, o pobre merece partilha, comunhão. O pobre merece que demos a ele o que está em condição de ser usado, de ser comido, de ser bebido, de ser usado. O Papa pede que nós tiremos essa palavra esmola, porque é o slogan dos avarentos. Caríssimos irmãos, eu uso aqui palavras de Dom Helder Câmara. Eu conheço gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu conheço pessoas para as quais o dinheiro é tudo. São incapazes de dar uma bolacha, um pedaço de pão. São incapazes de oferecer R$2 para alguém. Sobretudo para os que vivem da providência. Mas são ricos, milionários, que entra dinheiro todos os dias em suas contas. Mas são avarentos. E nós sabemos a sorte daquele homem avarento no Evangelho, onde foi parar. Jesus, o Filho do Homem, disse: as aves do céu têm seus ninhos e as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Cristo pobre, obediente, peregrino, o judeu itinerante, nos ensina a partilha, e a Quaresma é o tempo favorável. Também a Quaresma é tempo de perdão, reconciliação, misericórdia, de colocarmos um cadeado em nossa boca quanto à vida alheia, quanto aos procedimentos do próximo, às atitudes do outro, de colocarmos uma viseira para não vermos o que os outros fazem, até porque no julgamento nós seremos julgados, não o próximo. São nossas ações, gestos e palavras que serão julgados, não os do próximo. Procuremos fazer um saneamento do nosso pensamento, uma purificação das nossas intenções. Colocar lente de aumento para os nossos pecados e erros, e lentes que diminuem a ação dos outros. Quanto extravasamento no carnaval! Você consegue imaginar a chegada dos brincantes em casa? Mal-humorados, ressaqueados. Fizeram tantas coisas graves no carnaval. Traíram. Pela primeira vez usaram coisas que vai gerar agora dependência. Pela primeira vez beberam, pela primeira vez se drogaram, pela primeira vez praticaram sexo de luxúria, de lascívia, de promiscuidade.
Quantos maridos traíram suas esposas nesse carnaval e quantas esposas traíram seus maridos? Quantos noivos traíram suas noivas com casamento marcado e quantas noivas traíram seus noivos com casamento marcado? Quantos amigos brigaram, se separaram por inveja e ciúme um dos outros na grande orgia? Não falo das pessoas que souberam brincar o carnaval dignamente e elas são em grande número. Não falo das pessoas que foram e vieram com a dignidade cristã, que pularam o carnaval, que se divertiram, mas não perderam a diaconia cristã, a coinonia cristã, a santidade cristã, e até fizeram o bem no carnaval, e até socorreram pessoas no carnaval, e até evitaram o mal no carnaval. Conheço pessoas que apartaram brigas no carnaval, que semearam a paz em meio de conflitos carnavalescos, que foram até onde o caído estava, o ferido estava, o massacrado estava, aquela pessoa que recebeu grande surra no carnaval, pôs no seu carro e levou para o hospital, para a UPA mais próximo da cidade onde estavam. Conheço pessoas que deram comida para pobres no carnaval, que deram água, que aconselharam. Então, dessas pessoas eu não estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que o único caminho delas agora é o confessionário. E, por favor, com sacerdotes dignos. Porque nós temos padre que tudo que você contar, que fez no carnaval de errado, ele vai dizer que tem uma explicação da doutora Renate para isso, do Instituto Sem Fronteiras, dos psicólogos. Sabe por quê? Porque eles fazem isso. Eles praticaram isso no carnaval. Procura um sacerdote digno. Eu não digo um sacerdote santo, mas um sacerdote digno, prudente. Porque às vezes a pessoa volta e conta, olha, eu contei para o padre que eu fiz isso, e o padre diz que a doutora Renate explica isso, né? Que o Instituto Sem Fronteiras explica isso, que os novos psiquiatras e a teologia, e o catecismo da igreja, e a doutrina cristã, e os mandamentos, e a praxis de Jesus, e a consciência de Cristo, como é que fica? Então procura um sacerdote fiel à igreja. Não vá àquele sacerdote doidivana que vai dizer que tudo que você fez está legal. Vai comungar, vai para a fila da comunhão. Não tem pecado coisa nenhuma. Pecado se você não tivesse feito. E desses sacerdotes nós devemos nos afastar e rezar por eles. Por quê? Porque são coisas que eles praticam, então não podem orientar no sacramento da confissão. A quaresma é tempo de maior oração. Eu sei que você reza. Somos chamados a rezar mais. Eu sou eremita. A minha vida toda, durante o dia, ora et labora, oração e trabalho. Estudo, meditação. Mas sou chamado a rezar um pouco mais. É tempo da gente diminuir o lazer. Brincamos tanto no carnaval, né? Pintamos 7, 14, 21. Tem gente que não está conseguindo nem dormir, arrependido do que fez, das doenças que trouxe do carnaval, não é? Das doenças sexualmente transmissíveis que já estão fazendo efeito no corpo. É hora de diminuir um pouco o lazer. Estamos num período penitencial. Músicas em casa, danças, paredões de som, algazarra, muito lazer. Não, a gente se recolhe um pouco, faz um pouco de eremitério. Por conta que o número 40 é o número penitencial na Bíblia, 40 dias. A arca flutuou no dilúvio, muito embora saibamos que isso é um gênero literário. 40 dias, Jesus foi tentado no deserto. 40 dias durou a purificação de Nossa Senhora depois que teve Jesus, ela que não precisava porque era imaculada. 40 dias Jesus ficou depois da ressurreição, formando os apóstolos para assumir o ministério da igreja. 40 anos o povo de Deus caminhou no deserto, isso também é simbólico. Por isso, meus irmãos e irmãs, levar a sério a proposta da igreja para a quaresma nos ajuda a chegar espiritualmente bem alinhado com a Páscoa. O Advento nos preparou para chegarmos bem alinhados com o Natal e foi maravilhoso. Agora a quaresma nos prepara para chegarmos dignos de celebrar a paixão e morte de Cristo, que não é de forma nenhuma um espetáculo da paixão de Cristo em Pernambuco ou em nossas paróquias. Aqui na Aerolândia tem a paixão de Cristo, é a coisa mais bonita que você possa imaginar. Mas o mistério da paixão está na Sexta-feira Santa, que os sacerdotes celebram dignamente no altar com o povo de Deus. Não é teatro.
A encenação da Paixão de Cristo pode ser considerado teatro, claro. E os jovens fazem isso com muito esmero. Mas a celebração das 3 da tarde, na Sexta-feira Santa, a adoração da cruz, ela nos propõe Jesus como modelo de vida, comportamento, atitude, conversão, interiorização do bem. Então, que a Quaresma nos ajude. Esse jejum é tirar da nossa mesa o que é luxuoso, o que é sofisticado, mas que vai parar na mesa do pobre. Esse jejum não é como um instituto que tem aqui em Fortaleza, que está ensinando pão e água para todo mundo todos os dias. Essa não é a doutrina da igreja. Os diabéticos não podem fazer isso, os enfermos não podem fazer isso. Escute a igreja, escute a orientação da arquidiocese. Escute Dom Gregório, escute o Papa Francisco. Quaresma é tempo de perdoar desafetos, perdoar inimigos. Quaresma é tempo de esquecer mágoas e ressentimentos. Quaresma é tempo de reconciliação. Mesmo que o outro não queira, o perdão é liberado. Perdoar não significa voltar a falar com aquela pessoa. Perdoar não significa voltar à amizade com aquela pessoa. Perdoar não significa voltar a conviver com aquela pessoa. É a libertação de uma opressão, de uma prisão que era a mágoa e o ressentimento. Então aquela pessoa está solta e eu estou solto. Aquela pessoa está livre e eu também estou livre. Eu não tenho mais algemas. E nem aquela pessoa está presa a mim pelas algemas da lembrança. Não guarde lembrança de acontecimentos negativos. Guarde a graça de Deus que embalsama a sua lembrança, que embalsama a sua mente e que purifica os seus sentimentos, a sua índole, para tornar-se uma pessoa perdoadora, para tornar-se uma pessoa que destila perdão, misericórdia, compaixão, altruísmo, bondade, otimismo. Não se impressione com pessoas que dizem que odeiam você. Não, elas se odeiam e projetam esse ódio em você. Elas se maltratam tanto, elas têm um conceito tão baixo de si mesmas que elas projetam. Você já ouviu um ditado que diz que a gente só dá o que tem? Você não pode dar arroz se você não tem arroz. Você não pode dar pão se você não tem pão. Você não pode dar um copo d'água se o água está seco, a geladeira está seca. Então a gente só dá o que tem. Então, uma pessoa que te odeia, fala mal de ti, ela está projetando o que está dentro dela e o que ela é e o que ela sente, né? Então, é preciso a gente não se ofender, porque coitado, são pessoas que a vida marcou para serem cisternas rachadas no deserto, como diz Isaías. Então, não se ofenda com quem diz que não gosta de você. Elas não gostam da vida, elas não gostam de Deus. Não pode ter comunhão com Deus uma pessoa assim, não é? Não pode ter comunhão com o Cristo uma pessoa assim. Não pode ter comunhão com o Espírito Santo Paráclito alguém que diz que odeia. Como que alguém pode ser assim? Feliz Quaresma. Deus abençoe. Irmão Emanuel Maria reza por vocês.